Estamos voltando com o Memória.doc, agora com a parte final do nosso programa e conversando um pouco sobre a história da Paraíba. Eu digo um pouco, porque isso é um assunto, eu estava falando ainda há pouco com o nosso doutor Guilherme, que isso é assunto para 3 horas de conversa e olhe lá. Os livros que esse cidadão já fez sobre a história da Paraíba, o amor que ele tem pela história da Paraíba é uma coisa linda e a gente fica muito feliz com isso. Mas ele gosta muito de falar sobre a importância da invasão holandesa. Foi realmente importante a presença dos holandeses aqui na Paraíba, doutor Guilherme? Eu vou começar com um chavão que se ouve muito, não somente na Paraíba, como em todo o Nordeste, onde os holandeses estiveram. Se isso tivesse sido colonizado pelos holandeses, seria uma maravilha. Eu ia perguntar isso também. Seria uma maravilha. Eu confesso que a Holanda, naquela época, que não era a Holanda, eram as Províncias Unidas, Unidas dos Países Baixos. Países Baixos. Que era uma república, uma federação, uma confederação republicana. A Companhia das Índias Ocidentais nada mais era que uma sociedade de economia mista com capital privado majoritário. Era isso. O governo entrava somente para dar a pitada vamos dizer, da oficialidade. Sim. Da oficialidade. Então, a Holanda estava, na época, mas muito mais desenvolvida do que Portugal, que já estava em franca decadência. A Espanha, que ainda resistia, mas entrou em decadência também. Só que a Espanha teve mais sorte porque encontrou ouro e prata na América Central, onde hoje é o México, e os galeões de prata saíam para poder custear a guerra com as Províncias Unidas, principalmente. Bom, Portugal nunca foi inimigo da Holanda, nem vice-versa. Com a União Ibérica, Portugal passou a ser reino subordinado ao reino ou império da Espanha. Há uma ideia errônea de que Portugal foi absorvido territorialmente pela Espanha. Absolutamente. O reino de Portugal continuou existindo, sim, subordinado ao reino de Espanha. Inclusive, o Filipe II disse que no governo de Portugal só entraria gente da família, do sangue dele. As ligações são muito fortes ainda hoje entre Espanha e Portugal. São, mas... Termos familiares, mas existe tem um trincado de dentes. Tem um trincado de dentes, daquela região basca. Tem um trincado de dentes. Agora, os portugueses, quando quando veio a União Ibérica, passaram a ser adversários de Holanda. E a Holanda, particularmente a Companhia das Índias Ocidentais, inspirada no sucesso da Companhia das Índias Orientais, disse, vamos pegar a matéria-prima importante da América do Sul, do Brasil em particular. Fez 2 tentativas, uma em 24 na Bahia, que só durou 1 ano, e outra em 30 em Pernambuco, que se estendeu até 54. A Paraíba esperou 4 anos, depois de 30, depois de invadido Pernambuco, para poder ser subjugada. Houve 3 tentativas para a conquista da Paraíba. Somente na terceira, entre 31 e 35. Uma em 31, outra no início de 35 e outra no final de 35. Maurício... Perdão, sim. 34. 34 porque termina no Natal de 34. Maurício de Nassau era um homem forte dos holandeses? Era, mandou... Apesar de ser uma confederação republicana, gostava vamos dizer, da chancela nobiliárquica. Sim. Então, o Maurício de Nassau, que era conde, só muito mais tarde ele recebeu honorificamente o título de príncipe do Sacro Império, mas ele era conde de sangue, então ele foi contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para ser o governador e capitão de guerra de tudo que estava conquistado no Brasil e aquilo que viesse a ser conquistado. A presença dos holandeses foi mais forte lá em Pernambuco do que aqui? Eu diria que lá foi mais intensa, porque lá era a sede, mas foi tão forte aqui. Agora, nós tivemos sorte com alguns dirigentes holandeses,
Eles chamavam de diretor, não de governador. E saliento dos dois, o mais de todos, que era o Elias Hermann. Elias Hermann falava português, era dramaturgo, era um indivíduo que tinha um relacionamento com cientistas. Ele mandava frutinhas cristalizadas da Paraíba para a Holanda, para os amigos dele. Pois é. Eles sempre foram fortes na construção, não é? Na construção. Agora, os holandeses não construíram um só engenho no Brasil conquistado. O que foi, assim, nos seus estudos, e mais importante, que os holandeses fizeram aqui na Paraíba ou na capitania como um todo, que incluía Pernambuco? Bom, eles aproveitaram um forte de pedra que foi construído por um senhor de engenho, que tinha 2 engenhos, para servir assim de uma super guarita. Eles restauraram o Forte de Cabedelo, é a sua 5ª versão, 4ª ou 5ª versão. Eles conservaram o reduto da Ilha da Restinga, que só foi construído em 1683, na primeira tentativa não existia. Ele era uma mureta e 2 muretas laterais e aberto nos fundos. Eles consertaram e depois abandonaram. E também, a princípio, restauraram o Forte Santo Antônio, que eles próprios chamavam de Forte do Norte. O Cabedelo era o Forte do Sul, né, ficava na ponta de Lucena. Mas tiveram que alterar, inclusive, a estrutura, porque ele tinha um paredão muito íngreme, o que facilitava a penetração de artilharia. Então, eles fizeram assim, como era de praxe e mais corretamente posto. E restauraram, estradas, nada. Igrejas nenhuma, porque eles eram luteranos. Eles usaram, sim, uma dessas igrejas, eu estou fazendo um estudo grande para saber que igreja que já existente na Terra foi alterada para o culto protestante. Diante de tudo isso, fica claro de que isso que se dizia, se a Paraíba tivesse ficado com os holandeses, era puramente extrativa. Né? Tanto é que quando o açúcar começou a cair de preço, sim. Então faltou dinheiro na Companhia das Índias Ocidentais e eles perderam a conquista. Ainda ganharam uma grande compensação. Eles foram embora ou botaram para correr? Botaram para correr. Foi. A essa altura botaram para correr. Botaram para correr, né? Botaram para correr. Doutor Guilherme, eu queria dizer o seguinte, que foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui e dizer uma coisa, que o senhor não veio com essa conversa dizer que o senhor não é historiador, não. O senhor é historiador. Não sou, eu sou um pesquisador e estudioso de história. Pois é, mas é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. O senhor que foi professor da Universidade Federal da Paraíba tantos anos. Professor emérito com muita honra. Que hoje é ligado a várias entidades da história, da vida da história, não da Paraíba, mas deste país. Quantos livros lançados? Eu não vou chamar de livro, porque alguns não são livros, são plaquetes, etc. Mas perto de 90. 90 livros. Na área de história. Na área de história. De história e educação. E esse homem disse que não é historiador. Doutor Guilherme, que alegria muito grande tê-lo aqui. A alegria é toda minha. Ok? E, inclusive, eu estou curioso com os seus trabalhos, estou começando a ler, porque eu gosto dessa leitura. E vou ser um leitor fiel dos seus trabalhos. Eu estive lendo alguns. Aumenta a minha responsabilidade. E eu fiquei muito feliz. Aumenta a minha Pois é, minha gente, nós conversamos no nosso Memória.doc de hoje com o doutor Guilherme Dávila, médico e que diz que não é historiador, mas é. Um homem que escreveu 90 livros, calcule, hein? Muito obrigado, amigos. Este foi mais um Memória.doc. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, hein?